Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui para passar a correção da nossa atividade sobre frações, tá? Dessa vez eu achei melhor fazer em vídeo, que quem tiver dificuldade pode visitar o conteúdo mais de uma vez, tá? Tem uma atividade, uma lista aí com 5 atividades. Primeira atividade é essa daqui, ó. Durante uma aula de artes, o aluno começou a elaborar um mosaico com formas geométricas e preencheu apenas algumas partes. Sabendo que as partes não são iguais, escreva a fração que representa as partes não preenchidas. Então o mosaico está aqui, ó. Notem que eu tenho algumas formas quadradas, triangulares, tá? Triangulares eu tenho de dois tamanhos diferentes. E a parte preenchida é a parte azul, tá bom? E ele quer saber quantas são as partes não preenchidas. Bem, notem que as partes preenchidas eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes não preenchidas. Mas conforme ele fala, as partes não são iguais. E conforme a gente está trabalhando o tema de fração, sobre frações, na fração a gente tem que ter todas as partes iguais, tá bom? E para eu ter todas as partes iguais nesse mosaico, eu tenho que fazer uma nova divisão, tá bom? Então, vou fazer algumas linhas vermelhas aqui, ó, para representar um mosaico onde todas as partes são iguais, tá bom? E agora a gente vai reescrever aqui uma fração, a gente vai escrever a fração, onde o numerador serão as partes aqui, calma aí que coloquei azul, mas na verdade são as partes não preenchidas, né? Então vou colocar como não azul, sobre o total de partes iguais. Então na fração a gente sempre vai escrever na parte de cima a quantidade que a gente quer, nesse caso aqui são as partes que não são azuis, e na parte de baixo o total, tá bom? Então nessa fração aqui, ó, tem aqui, ó, partes não preenchidas de azul. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então tem 11 partes brancas aí, tá bom? Num total de, vou continuar a contagem, ó, 12, 13, 14, 15, 16. Então tem a fração aqui 11 16 avos, tá bom? Era só isso que ele queria. Então aqui foi meio que uma pegadinha, né? O mosaico não estava dividido em partes iguais, então eu tive que criar novas linhas de forma que tivesse partes iguais e depois eu faço a contagem, tá bom? Na segunda atividade, a gente tem o seguinte, ó. Uma prova de matemática tem 20 questões e Maria já resolveu 1/4 da prova. Quantas questões Maria já resolveu? Então, vou resolver de duas formas, tá bom? A primeira forma que eu vou resolver vai ser essa daqui, ó. Eu sempre vou fazer dessa forma, ó. Questões resolvidas, que é o que o enunciado está pedindo lá, né? Vou pegar o marca-texto, ó. Uma prova de matemática que tem 20 questões e Maria já resolveu 1/4, tá bom? Então, as questões resolvidas na parte de cima da fração, embaixo o total de questões. Nesse caso aqui, ela já resolveu 1/4, representada aqui pela imagem à esquerda, tá vendo? Ó? Eu tenho uma parte pintada de verde, num total de 4 partes iguais. E a questão, aqui na parte de baixo da fração, eu tenho o total de questões, que nesse caso aqui são 20 questões, tá bom? Então, vou fazer a seguinte conta, eu quero saber quanto que é 1/4 de 20. 1/4 de 20, o que eu vou fazer? Vou pegar esse D aqui e vou trocar por uma multiplicação. Então, vai ficar 1 vezes 20, né? Vou pegar o 1 e vou multiplicar com 20, vai ficar 1 vezes 20, que vai dar o próprio 20. E o resultado que der, eu vou dividir por 4. Então, lembra, quando a gente está fazendo a fração de uma quantidade, a gente sempre vai ter uma conta de multiplicação e uma conta de divisão. Eu, particularmente, gosto de fazer a conta de multiplicação primeiro. E depois, por fim, eu faço a conta de divisão. Vai ficar assim, ó, 20 dividido por 4 é igual a 5. Agora, o que é esse 5 aqui? Esse 5 é a parte que ela já resolveu. Na imagem à esquerda, o 5 representa a parte verde. Tá bom? Agora, uma outra forma de fazer, o que eu faço? Ó, eu tenho 20 questões. Nessa que eu coloquei aqui à direita, primeiro eu fiz a multiplicação, depois a divisão. Agora, esse da esquerda aqui, né, que é uma sugestão de sempre trabalhar as frações, toda vez que vai trabalhar a fração, a gente faz o desenho da fração, né?
Então aqui a fração eu representei através de um retângulo. Esse retângulo está dividido em 4 partes iguais. 4 partes iguais porque é o meu denominador da fração. Tá? E eu só tenho uma parte pintada. Uma parte pintada aqui é o meu numerador. Certinho? Então eu pego 20 e o 20 eu vou dividir por 4. Porque esse retângulo está dividido em 4 partes iguais. Tá bom? Ou seja, cada uma dessas partes vale 5, porque 20 dividido por 4 é 5. Então, cada parte vale 5. Conforme eu só tenho uma parte aqui pintada de verde, então eu tenho só um pedaço que vale 5, ou seja, são 5 questões que ela já resolveu. Beleza? Então, sugestão. Você tentar fazer fazendo conta e fazer a representação geométrica também daquela fração, para melhor entendimento, tá bom? Na questão 3, a gente tem o seguinte, ó, Joaquim pagou 3/5 da dívida que tinha e ainda ficou devendo R$ 1.200. Qual era a dívida de Joaquim? Então, isso daqui para compreender melhor, o que eu fiz? Eu fiz um retângulo, dividi em 5 partes iguais. Das 5 partes iguais, eu pintei de verde 3, que é o que o Joaquim já pagou. Tá bom? E eu pintei de vermelho o que ele falta pagar. Então, se ele a dívida está dividida em 5 parcelas. Se ele já pagou 3, né, eu pintei 2 de vermelho, que para completar 5, né, faltam 2 parcelas. Então, 3 parcelas pagas, 2 parcelas não pagas. E o que ele falou depois? Ó, que ainda falta pagar R$ 1.200. Certinho? Então, o que é esse R$ 1.200? Essas 2 parcelas que faltam ser pagas corresponde a R$ 1.200. Certinho? Então, se 2 parcelas valem R$ 1.200, se eu pegar 1.200 e dividir por 2, eu vou ter aqui R$ 600 cada parcela. Ou seja, cada parcela desse empréstimo e dessa dívida de Joaquim vale R$ 600. Se no total eu tenho 5 parcelas, vai ser 5 vezes R$ 600. 5 vezes R$ 600. Então, cada parcela vale 600. Eu tenho aqui uma parcela, 2, 3 parcelas já foram pagas, né? E 2 parcelas que faltam ser pagas. Então, no total, eu tenho 5 parcelas de R$ 600. E aí, como é que eu faço para saber o valor total que o Joaquim está devendo? Vou fazer 5 parcelas vezes R$ 600, que é o valor de cada parcela. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 6 é 30. Então, falta um total, a dívida total do Joaquim é R$ 3.000. E a interpretação aqui do problema? Se ele já pagou 3 de 600, ele já pagou R$ 1.800 e falta pagar 1.200. O total da dívida é R$ 3.000. A sugestão, gente, trabalhando em fração, trabalhando no tema fração, vamos fazer a representação geométrica. Fez a representação geométrica, descobre quanto que vale uma das partes, tá? E aí vai colorir, né, de acordo com o enunciado. Eu acho muito mais simples quando a gente faz a interpretação dessa forma. Beleza? Então essa aqui foi a questão 3. Agora a questão 4 fala o seguinte, ó. Kátia distribuiu 36 figurinhas entre 2 sobrinhos. O mais velho recebeu 3/4 das figurinhas. Quantas figurinhas cada um recebeu? Então, olha lá, mais uma vez a representação geométrica. Ó. Eu peguei esse retângulo, representa o total de figurinhas. Do total de figurinhas, eu pintei aqui 3 de verde, tá bom? Por que eu pintei 3? Porque a fração ele me dá aqui como numerador o número 3, certo? E por que foi dividido em 4 partes iguais? Porque aqui ó, o denominador é 4. Então eu peguei um retângulo, dividi em 4 partes iguais. Pintei 3. O que é esse 3 aqui, ó? Esse 3 é a quantidade de figurinhas do irmão mais velho. Tá bom? Então, 2 formas para resolver esse problema. Primeira forma, utilizando a fração mesmo, né? Coloquei aqui, ó. Parte do sobrinho mais velho dividido por total de figurinhas. Tá? Então, vai ficar assim, ó. O irmão mais velho tem 3 partes de um total de 4. Tá? Então, eu vou calcular essa fração da quantidade de 36. Ó, 3/4 de 36, eu vou trocar esse D por uma multiplicação. Vai ficar assim, ó, 3/4 vezes 36.
Eu particularmente, tá? Cada aluno vai desenvolver sua estratégia, vai ver a forma que achar mais fácil. Eu particularmente eu gosto de fazer a multiplicação primeiro aqui, ó. 36, 3 vezes 36. Tá? Então a gente vai fazer uma multiplicação e uma divisão, tá? Eu gosto de multiplicar primeiro, então eu vou fazer 3 vezes 36, vai ficar 108. E o resultado que der, eu vou dividir por 4, tá bom? Então nesse caso aqui deu 27, beleza? Então, do lado direito aqui é um jeito de resolver, do lado esquerdo vai ser outro, tá bom? Do lado esquerdo eu fiz lá, dividi em 4 partes iguais e pintei 3, tá? Aqui a gente vai utilizar a divisão primeiro. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto que vale cada uma dessas partes primeiro. Como é que eu faço para descobrir quanto que vale cada uma dessas partes? Eu vou pegar o valor total, que é 36, e o 36 eu vou dividir por 4, porque eu tenho 4 partes iguais. Então 36 dividido por 4 é 9. Então cada uma dessas partes aqui vale 9. Conforme o irmão mais velho recebeu 3 dessas partes, então ele recebeu aqui, ó. Quanto que ele recebeu? Ele recebeu 9, mais 9, 18, mais 9, 27. Tá aqui, ó, 27. Essa é a quantidade de figurinhas do irmão mais velho. O mais novo vai receber quanto? Tá aqui, ó, o que sobrou. Sobrou uma parte só de 9. Então o mais velho recebe 27 e o mais novo recebe 9. Beleza? Com a imagem é mais fácil de entender. Certinho? Aí a quinta questão. De uma turma com 40 alunos, 7 oitavos foram a uma excursão. Quantos alunos foram à excursão? Então, olha lá, ó, mais uma vez. Vou pegar aqui, vou desenhar um retângulo, vou dividir esse retângulo em 8 partes iguais e pintei 7 dessas partes. Tá bom? Então, essas 7 dessas partes é a quantidade de alunos que foram à excursão. Tá bom? Como é que faria essa conta? Ó, fica assim a fração. Na parte de cima da fração, os alunos que foram à excursão. Parte de baixo, total de alunos. Tá bom? Então a fração é 7 oitavos, que é dada aqui no enunciado. Certinho? Então vou escrever assim, ó, quanto que é 7 oitavos de 40 alunos? Então pego a fração, coloco aqui a palavrinha D, né, do total de alunos, que é 40. Vou trocar o D por multiplicação, vai ficar assim, ó, 7 oitavos vezes 40. Tá? Vou multiplicar, ó, 7 vezes 40. Quanto que vai dar 7 vezes 40? 280. E o resultado aqui, ó, eu vou dividir por 8. Vai ficar 280 dividido por 8. Certinho? Então vai dar um total de 35. O que é 35? Total de alunos que foram à excursão. Essa parte verde aqui do meu retângulo. Tá bom? Então, da parte de essa conta da direita aqui, na parte branca da apresentação, é quando eu faço a multiplicação primeiro e depois a divisão. A parte esquerda aqui que tem o desenho, primeiro eu vou fazer a divisão. Ó. O que eu fiz aqui? O que eu vou fazer? Vou pegar o 40 alunos, tá bom? E vou dividir por 8, porque o meu retângulo está dividido em 8 partes iguais. Então, 40 dividido por 8 é a mesma coisa que 5, ou seja, cada uma dessas partes vale 5. Se o número de alunos que foram à excursão é representado pelo numerador 7 aqui, que são as partes verdes, eu vou fazer 5 vezes 7. 5 vezes 7 vai ser 35, ou seja, dos 40 alunos, 35 foram à excursão e 5 não foram. Tá bom? Quando eu estou fazendo, então vamos só para fechar. Ó. Quando eu estou resolvendo aqui qual que é a fração de uma quantidade, né, quando eu estou armando a conta, eu gosto de fazer a multiplicação primeiro e depois faço a divisão. Agora, a forma que fica mais clara aqui é quando a gente desenha uma forma geométrica, divide ela em partes iguais e pinta de acordo com a fração. Tá bom? Então, essas são as duas sugestões para a gente fazer conta de utilizando fração. Tá bom? E aí você vai enxergar, aí você vai decidir qual que é a melhor estratégia que você achou mais
pertinente aí, mais adequada para você resolver as contas, tá bom? Então esse vídeo é só isso. Até o próximo vídeo. Valeu!